A gente está aqui, galera, numa segunda tentativa para manter essa live aí com a Clátia, essa mulher potente, incrível, aguardando aí a conexão. Vamos ver. Mas a gente não pode deixar de perguntar, ainda mais num dia como hoje. Quem será que mandou matar Marielle? Quem será que tem interesse em manter pessoas ligadas à sua rede para impedir que a gente tenha essa resposta? Hoje é um dia histórico, a gente precisa saber quem mandou matar Marielle, né? E a pergunta ressurge com a força dessa mulher negra que virou símbolo da luta por direitos humanos no mundo inteiro e não podia ser diferente nessa live com essa mulher preta, potente, outra grande mulher negra e de favela, guardando aí nossa companheira, Clátia Vieira. A gente está aqui te esperando, hein, Clátia? Diz pra gente como é que tá chegando aí, galera, o som, a imagem. Oi! Coisas da rede, né, Clátia? Fazer Coisas o da quê? rede. Fazer o quê com isso? Ó, Clátia, E aqui você não viu, entra. ó. A Uau! gente quer saber, né, Clátia, nesse dia histórico aí, né? A gente precisa saber. Quem é que tá tentando impedir a investigação sobre o caso Marielle, hein? Quem será? Quem será, Quem é que... Clátia? Quem será? Nós, mais ou menos, já sabemos. Agora, o Brasil precisa saber. Exatamente. Clátia, eu estava falando antes de você entrar, né? Mais uma vez ressurge com força a pergunta: quem mandou matar Marielle? Essa mulher preta, negra, favelada, que virou É símbolo da isso. luta mundial por direitos humanos, conversando com outra mulher preta, potente, poderosa, da favela da Coroa, do Morro da Coroa. Tu é também do mesmo tempo que eu, assim, a gente é novinha, de que morro era morro, favela é favela, agora a favela é tudo, né? Agora a favela virou comunidade, virou, sei lá, tem uns nomes aí. Mas a gente é do mesmo tempo, sim, lá da Faferj. É isso Você aí. lá, E naquela área da Tijuca. show, Fafés, companheiro Rossino lá, firme, Felipe dos Isso. Anjos, firme e forte. Clátia Vieira, preta, poderosa, feminista, negra, Sim, coletiva de mulheres de Santa Teresa, guerreira isso. do Morro da Coroa, potente, atuante liderança no Fórum de Diálogos Permanente de Mulheres Negras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que a gente toca lá com os companheiros Valdec Carneiro, Serafine, Renata, Miki, Dani Tamo Monteiro, junto. Rejane, tamo junto e misturado. E eu queria perguntar para você, Cláudia, primeiro, te agradecer por esse momento, porque as nossas lives têm sido lives muito potentes, com pessoas muito importantes como você. E Obrigada. tem sido muito importante referenciar esse momento em pessoas como você, que tem uma história, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que está sendo o enfrentamento das mulheres de favela. A gente sabe, mas é importante para quem está do outro lado, né, entender e conhecer a luta e a construção que está sendo feita nesse momento, sobretudo pelas mulheres de favela, contra os impactos do coronavírus. Conta um pouco para a gente como é que está sendo essa articulação, Cláudia. Então, Mônica, primeiro falar do prazer de poder estar trocando com você à distância, né? Já que a gente não está podendo estar juntas nesse processo. Dizer que, apesar da dureza e da dificuldade, né, e desse vírus que girou 365 graus a vida de todo mundo, é muito bom poder estar falando com você, é muito bom poder estar dividindo o que a gente está fazendo
E também é muito bom a gente... eu tenho acompanhado as suas lives, é muito bom a gente poder ouvir pessoas que a grande mídia não daria voz, né? E é importante mesmo que a gente possa estar dialogando e se articulando à distância para que a gente possa continuar e engrossar esse mar de solidariedade que é o que a gente tem feito. Então, aqui no Morro da Coroa, a gente começou uma campanha no dia 22 ou 23 de março. Né? A gente, o que acontece? Eu tenho um ativismo, já fui presidente aqui por 2 gestões, mas o meu ativismo já estava há muito tempo fora, por conta da demanda estadual, por causa da demanda do Fórum de Mulheres Negras. Mas o Covid te provoca e faz com que você volte para a ponta, que você volte para o território. Então, nada mais justo e mais acertado do que voltar para dentro da comunidade, não só para as festas, mas sim para poder fazer algumas coisas pelas pessoas. E não é somente pelas pessoas. Quando a gente atua dentro da comunidade, eu também estou fazendo por mim, pela minha família, porque somos nós que moramos aqui, somos sim favelados e faveladas. E muito interessante porque a gente criou Morro da Coroa é uma comunidade relativamente grande. Nós temos mais ou menos 7 entradas. E isso significa pequenos subterritórios, você conhece bem, o pessoal daquela área, do campo, da quadra, enfim. E nós temos aqui essas áreas e nós fomos buscar um representante de cada área para que a gente pudesse realmente ter um diagnóstico e poder atender minimamente a comunidade, se não, claro que não, que é no todo, porque solidariedade não é política de governo. Quem atende, quem tem a obrigação de atender é o Estado brasileiro, é o governador, é o prefeito, com uma política de governo. Diga-se de passagem, política de governo essa que a gente não conhece, que ainda não ficou evidente para a população pobre, preta, favelada e periférica, que está a maioria nesses territórios que a gente tem colocado. E aí a gente, na verdade, a gente provocou outros moradores que se sentiram provocados também e se sentiram motivados a vir para a luta. É bom dizer que esse processo de todas as comunidades do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, quem está nas pontas, a gente está num processo também de vulnerabilidade, porque a gente está num contato externo. A nossa quarentena é uma quarentena de luta. A nossa quarentena é uma quarentena de ter que circular minimamente, mas a gente tem que circular. Mas foi muito importante. E a gente conseguiu juntar, no primeiro momento, 7 moradores e no segundo momento, 14 moradores. Né? E aí a gente começou essa campanha aqui na comunidade, que é a campanha do alimento, né? Que é a campanha da comida. O problema, Mônica, é que quanto mais o tempo passa, mais aumenta a demanda da fome. Quem tinha minimamente, né, uma condição, já vai deixar de ter. Mas eu quero afirmar que a gente precisa achar os caminhos juntos e juntas, mas que precisa ficar em casa, sim, pelas nossas vidas. E pelas vidas das pessoas que a gente ama, a gente precisa ficar em casa e a gente precisa pressionar esse governo que não diz a que veio. Tá claro, Mônica, para quem tem assistido as grandes mídias e para quem tem assistido as falas dos governantes, e aí eu quero me ater no governador e no prefeito dessa cidade, que não disseram a que veio. Qual é o plano emergencial que se tem hoje para a favela e para a periferia? Nenhum. Nós estamos entregues, mais uma vez, à nossa própria sorte. O que acontece? Quando o Estado começou a falar de distanciamento, isolamento social, essas questões, eu quero me reportar o seguinte: essa é a relação que o Estado brasileiro sempre teve com as favelas, de distanciamento e de isolamento social. Não foi diferente. E qual é o complicador para as favelas? Bom, nós já vínhamos de uma crise, né, Mônica? A gente já vinha de uma crise de desemprego, né? A gente já vinha de uma crise das pessoas estarem no subemprego, as pessoas estarem alijadas da política pública. E a gente saiu agora de uma eleição estadual e a gente continua. A gente ouve falar muito
mas a gente não vê, na verdade, na prática, que dessa política. Então, quando o coronavírus chega na comunidade, e é bom a gente dizer que ele ainda só está chegando, né? E é bom também a gente dizer que ontem, até o dia de ontem, a gente tinha 530 pessoas mortas nesse país, né? Mas que também é bom a gente se preocupar, porque na capital do Rio de Janeiro nós somos 2 milhões de pessoas morando em favela, periferia e aglomeração, como o IBGE classifica. A gente começa a ficar meio apavorada quando, de verdade, o coronavírus chega para valer na comunidade. Isso é uma coisa que nos preocupa. E nós sabemos que a solidariedade tem sido super bacana e é sempre assim, né? Nos momentos mais difíceis, a gente vê que a sociedade ela se coloca para colaborar, porque a gente é muito sensível, talvez porque a gente esteja muito na ponta, e eu incluo você e todas as pessoas que estão sendo solidárias Sim. nessa luta, né? E principalmente você, que é uma mulher de favela também, sabe muito bem o que é isso, porque foram algumas enchentes que a gente encarou juntos, né? A gente sabe das grandes enchentes que a gente trabalhou. Mas, enfim, o que a gente precisa estar colocando para o morador, para a moradora e para quem está nos assistindo, que solidariedade não é política pública. E isso não vai resolver o problema das favelas, não vai resolver o problema da fome. A gente precisa de uma política pública. A gente tem uma secretaria estadual, subsecretaria estadual de assistência, que não disse a que veio até hoje, não se pronunciou. Eu também gostaria muito de fazer o meu teste no Copacabana D'Or, como o governador fez. Eu também gostaria. Não tem teste, mas tem teste. Você está entendendo? Então, assim, o que está posto? O que está posto? Que quando o corona chega na favela, o tratamento, né, e o enfrentamento por parte dos governantes vai ser e está sendo diferente. Isso é grave. Isso é grave. A gente está desde terça-feira com uma história muito séria e os moradores precisam atentar para isso e precisam ficar em casa e precisam usar máscara para dizer que, não tem mais leito, Mônica, isso é sério. Não tem mais leitos. Isso é muito sério. O hospital de campanha da capital, que vai acontecer, na emergência, na urgência, com um monte de pessoas. Ontem nós tínhamos mais de 150 pessoas na fila de um leito. Ontem, mais de 170 pessoas na fila. Bom, e o que a gente diz? O prefeito diz o seguinte, a gente vai inaugurar, vai abrir ou vai acolher em maio. Em maio. Hoje são dia 24. Para maio, faltam 6 dias. O número de óbitos por dia no Rio de Janeiro tem passado de 50. Se a gente ficar por 40, por baixo, 6 vezes 4, 24. Serão mais 240 vidas. Então, eu não consigo entender como que o prefeito vai para a grande mídia falar essa palhaçada, porque isso é para ontem. Isso é para ontem. Essa é uma questão. E tem uma questão anterior, né, Mônica, que também é sempre bom a gente colocar. A grande mídia fica mostrando assim que a quarentena serviu para algumas coisas. Ela serviu para harmonizar as famílias. Então a gente vê família jogando bola, tocando violão, cada um num cômodo. Aí o cara diz, olha, eu fiquei trancado. E aí você vê a estrutura com piscina, campo de futebol. Não dá para achar que é tudo igual. A gente precisa urgente discutir. Não é o isolamento da favela. A gente precisa discutir a proteção dos moradores que a gente vive enfiado por dentro do outro. Você sabe muito bem o que é beco, o que é viela e o que é escadaria. Você sabe muito bem o que é não passar uma geladeira. Você sabe muito bem quando você tem que subir um sofá e entrar pela laje do vizinho. Então a gente precisa discutir um outro isolamento. Então não é um isolamento, é uma proteção. A gente precisa investir mais em proteção. Essas pessoas precisam ter serem muito mais protegidas, porque senão não adianta dizer assim, olha, use máscara. Isso, Mônica, sem tirar a nossa cultura, né? A cultura da favela é uma cultura de rua.
É uma cultura de abraçar, é uma cultura de bares, é uma cultura de churrasco, é uma cultura de ir no campinho fazer um futebol e fazer um churrasco, é uma cultura de encontrar final de semana, fazer uma comida de panela. Essa é a nossa realidade. Então, o que está acontecendo? Por conta desse isolamento social que o governo provoca, né? Que os governantes vêm provocando com as comunidades de favela e periferia e aglomerações, que isso já vai mais de 50 anos, muito mais de 50 anos, né? E aí, é claro, eu quero fazer um apanhado para falar de 13 anos, porque a gente também joga a água da bacia fora, mas não joga a criança. Então, claro que a gente teve governo, é claro que o governo Lula e Dilma, e hoje eu acredito que quem nos jogava pedra, quem falava, quem brigou com muita gente vai precisar ligar correndo para pedir desculpas, porque eu acho que não tem outro caminho. Aí quem brigou com o pai, com mãe, quem brigou com o meio mundo, agora só tem um caminho, passar a mão no telefone e pedir desculpas. Entendeu? Mas, enfim, eu quero dizer que esses 14 anos, sim, a gente teve alguns avanços, evidente, mas 14 anos não resolvem 50. Não resolvem 50. A gente começa um processo de desconstrução. Então, o que a gente está respondendo hoje? 2016, a PEC da morte, 20 anos de congelamento. E 2018, 19, nós vivemos o desmoronamento político, né, da assistência social e da saúde. Quem foi que não viveu em 2019, Mônica? Agora no finalzinho, setembro, outubro, quem foi que não viveu o prefeito acabando com as UPAs, acabando com... Nós passamos dezembro na rua, os agentes de saúde na rua, o pessoal sem pagamento. Então, assim, todo esse processo, agora as pessoas estão correndo, mas não dá para correr, porque esse vírus ele é muito veloz e ele é devastador. Aqui na comunidade já chegou o óbito e a gente fica muito apavorada com isso. Mas a gente precisa continuar lutando. E aí eu queria falar uma coisa para você, Mônica, assim, porque é uma coisa que a gente tem perturbado muito, e pedir aí a colaboração da Mônica Francisco como parlamentar. A gente precisa saber qual é o plano de política emergencial do governo do Estado. Isso precisa estar claro, a gente não conhece isso. Porque não tem. Então precisa chamar lá a subsecretária da assistência e dizer o que você está fazendo aí. Você está entendendo? E aí eu me coloco também, quando a gente fez uma reunião do Conselho Estadual do Direito da Mulher semana passada, eu falava isso. A gente precisa saber qual é o... Não tem plano. Os caras não têm plano pra gente. Cláudia, eu acho que você coloca... Eu tive que te interromper por essa provocação, porque você está trazendo uma questão que é fundamental. Eu acho que eu queria só organizar, porque você foi no cerne da questão, né? Eu acho que você pergunta, você tem a resposta, você pergunta e provoca quem está ouvindo a gente. Porque você está falando de racismo estrutural, racismo institucional, você está falando de uma necropolítica, porque a proteção ela não existe. O que você tem é a resposta, que sempre foi a marca da favela. Solidariedade é a marca da favela, você disse que é. Né? A favela se organiza. Então, autoconstrução, auto-organização e autossalvação. Então, as respostas vêm dela mesma na organização das mulheres negras, sobretudo as mulheres. As mulheres estão, e eu já digo isso há muito tempo, as mulheres estão na linha de frente. Primeiro porque os homens estão morrendo, né? E haja vista que ainda há operações policiais no meio da pandemia. Isso é um ponto. A gente tem uma série de ações, seja a coletiva de mulheres de Santa Teresa que está se mobilizando, outros coletivos, Nós por Nós, o Frente CDD, o Movimento Caxias. A gente tem uma série, o Juntos pelo Complexo, e as mulheres no protagonismo desse processo. Sobretudo as mulheres negras jovens também, que estão lá se colocando na frente, porque as nossas mulheres, as mulheres que estão na nossa faixa de idade, estão hipertensas, diabéticas, estão com uma série de problemas e são o alvo dessa doença, né? Ou estão com problema renal e estão na linha de frente, às vezes mesmo doentes, assim, né? Então, o que a gente tem é um processo onde a rua para a favela é a extensão da casa, né? Já dizia o MC Calazans do Complexo do Alemão e do coletivo Raízes, que o beco
é encontro, o beco é troca. Então, é no beco que a gente se encontra, é na rua, é na tendinha, é na birosca, é onde a gente precisa minimamente saber, onde a gente sabe quem está doente para poder ir ajudar. É isso mesmo. É um outro universo, né? Para poder fazer a solidariedade acontecer, mas as pessoas estão começando a morrer. Isso me chamou muita atenção na sua fala, e não há um plano. E esse plano não é só no que se refere ao desenvolvimento, à ação social, sobretudo na saúde. A gente precisa entender qual é o plano de proteção para as populações mais vulnerabilizadas. Não pode falar vulnerável, não, porque não é vulnerável, é vulnerabilizado. Vulnerabilizadas. Você vai produzindo situações para vulnerabilizar aquela população. Então, essa é a questão. A gente tem cobrado, tem que cobrar para fazer audiência pública, cobrar resposta. Mas só que é o seguinte, Cláudia, a resposta não tem. A resposta ela já está dada há muito tempo. Você falou aí 50 anos, a resposta está dada. A favela é um problema para essa sociedade. A gente é que vem gritando e mostrando que a favela ela é a resposta, porque ela, desde o primeiro momento, desde aquele dia 13, onde a gente teve o aviso, né, de que começaríamos um processo de isolamento social e de quarentena, já começou a denunciar a falta d'água. No dia 16, a gente fez um ao vivo para falar, na segunda-feira, dia 16 ou 17, para falar da falta d'água no Alemão, no Complexo do Alemão, e começou a pipocar uma série de outras favelas falando sobre a questão da falta d'água. Vai higienizar como? Vai lavar a mão como se não tem água? Em cima de uma crise da SEDAI, que é um grande problema para a favela. Ou seja, não se responde à crise da água, porque a água não mudou. Estamos no mesmo estado, né? Verdade, muito pelo contrário, o problema da pandemia. Então, não existe um plano, de fato, de proteção. Então, é preciso que haja uma cobrança contundente. E ficou explícito na tua fala esse processo de contínua violação da população favelada e periférica. E eu queria que você acrescentasse, depois, para falar sobre isso, a questão da violência contra as mulheres. A gente tem um aumento dos processos violentos em relação às mulheres, sobretudo as mulheres negras, que estão convivendo com os seus algozes, com os seus agressores, né? E uma série de elementos, a demora nas respostas para essas mulheres, seja no auxílio, para que elas possam ter mais autonomia num momento tão difícil como esse, capacidade de manutenção da sua vida e dos seus filhos. Como é que está esse processo de cuidado das mulheres na favela em relação à violência doméstica e tudo isso que a gente falou aqui? Então, eu, bem antes da pandemia, e sempre quando eu sou conselheira suplente, né, a titularidade da Rose Torquato, pelo Fórum de Mulheres Negras, lá no CEDIM. E uma das questões que eu sempre discutia no CEDIM é que as pessoas discutem violência doméstica como se ela fosse uma coisa solta. E, na verdade, não é. A violência doméstica ela está ligada a uma série de violações políticas que a mulher vem sofrendo. Então, é o desemprego, é a falta de autonomia, é a escola, é a falta do trabalho, é a falta da água, é a luz que não tem, é a falta do alimento. Então, todas essas demandas, elas, é claro que acabam gerando, de uma certa forma, por um lado ou por outro, elas contribuem um pouco com a violência doméstica. Uma das questões principais é a falta de autonomia financeira dessas mulheres, né? Porque o que acontece? A gente tem a história do ruim com ele, pior sem ele. E isso que está posto nesse ditado horroroso é o seguinte: se eu não tenho autonomia, certo? Eu vou viver sempre através da caridade ou de quem possa me ajudar. E aí a gente vai ter vários tipos de violência doméstica, né? Desde o companheiro até o pai, o irmão, o padrasto, um cunhado. Então assim, são várias formas de violência doméstica. E é evidente
que o isolamento, né, que para nós, aí assim, uma coisa é um isolamento onde cada um pode ficar num cômodo, eu posso sair tomar um sol na minha piscina, hoje eu posso escolher o que é que eu vou comer, posso fazer uma comida diferente, posso aí pegar a minha... Eu tenho um bom Wi-Fi, eu posso falar com o mundo, enfim. Outra coisa é o isolamento de uma pessoa ou de famílias que, na sua maioria, moram em 4 cômodos e famílias grandes, e muitas famílias que moram em 2 cômodos e família grande, aonde ali eu sou obrigada a conviver, né, com todo o sistema psicológico de cada um, entendeu? Eu sou obrigada a viver. Então, assim, eu preciso dar conta do que comer, eu preciso dar conta da demanda do meu companheiro e eu preciso ter que conviver, não tenho para onde ir, com quem falar. Isso é muito, 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 muito sério. E é engraçado que a gente que está no ativismo é que pulou para falar dessa questão da violência doméstica. Porque, na verdade, a gente está entranhada aqui, as pessoas estão atrás de comida. Se eu tomei umas porradas ontem ou hoje, eu quero acordar e saber onde tem uma cesta básica. Isso fica secundário para a mulher. Isso é que é o pior. Porque a pessoa tem tanta questão para... Tem tantos problemas para resolver e que o principal é a comida. E eu estou batendo nessa questão da comida, Mônica, porque se a gente já está tendo o peso da falta de comida aqui no centro, né? Porque nós somos comunidades de favelas no centro, a 15 minutos da Zona Sul, a gente tem muito mais recurso, a gente consegue dialogar com o bairro. Eu fico imaginando a Zona Oeste, tirando a Barra, claro, Jacarepaguá, a Zona Oeste. Pois é, eu fico imaginando uma comunidade que eu conheço chamada Citrolândia, em Guapimirim, que é ilhada do mundo. Conheço Citrolândia, conheço. Pois é. Conheço então Citrola, você sabe, eu fico preocupada com Citrolândia. Fico preocupada com Nova Marília, lá em Magé. Então, assim, se você conhece Citrolândia, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Se conhece Citrolândia... Parece que não é Guapimirim. É outro mundo. Né? É outro mundo. É outro mundo. É uma cidade... É isso. Então, aí eu fico vendo a força da Joana, presidente da associação, lá tocando aquela loucura. Enfim. Então, essas coisas vão sim estimular e vão sim aumentar o processo para quem já vem vivendo em processo de violência doméstica. E aí é bom a gente dizer que a gente aqui não está falando só da porradaria, a gente está falando dos insultos, a gente está falando do pouco do dinheiro que tiver quando a pessoa quer aquele dinheiro, a gente está falando de violência patrimonial, a gente está falando de violência psicológica, então a gente está falando da violência sexual, porque a gente fala muito pouco, e que bom que a gente tem a oportunidade para falar isso, porque quando a gente está falando de violência, a gente fica pensando que é só porrada. Não é. Não é. Existem outras violências que são muito sérias que a gente não fala. A patrimonial, a psicológica e a sexual é uma coisa que a gente precisa falar mais. Porque é elas o caminho para a violência física. Porque começa por esse processo, certo? Então, essa é uma das questões. E aí, o que a gente tem, como você perguntou? O país, o Estado e a capital ficam olhando o coronavírus, né? Primeiro, né, os equipamentos precisaram fechar, alguns, certo? E aí a gente está lá no CEDIM puxando alguma discussão. Agora, o que você faz é uma provocação. Acho que a gente precisa pensar, aí a gente dizer para as mulheres, e aí isso é uma coisa que a gente consegue falar. Não é uma campanha, tá, Mônica? Mas as pessoas te procuram, porque você, querendo ou não, se torna uma referência. Então a pessoa dá uma volta, dá 2 voltas, dão 3 voltas, e um dia ela fala. É isso. Né? Porque é muito difícil confiar em quem está no mesmo patamar que eu. Porque assim, na favela nós somos todos iguais. Então, assim, como é que eu vou expor a minha intimidade para a Clátia, ou para a Dulce, ou para a minha vizinha? Como é que eu vou expor a minha intimidade, né? Porque tu sabe, na favela a exposição voa, coisa de louco. Mas a gente está atenta a isso também. Eu também quero dizer que a gente tem aí a parceria das deputadas. E a gente também tem aí o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que está dialogando com a DEANS, enfim.
E a gente também está aqui para discutir isso. Mas a gente precisa frisar que as mulheres precisam se atentar para a violência sexual, para a violência psicológica, para a violência patrimonial. Essas violências, elas são cruéis e elas são camufladas. Você demora a identificar que isso é uma violência. E a gente precisa estar falando isso, né? Mas o pano de fundo, de fato, as mulheres, é claro, e você falava aí, quando você estava fazendo uma introdução, você falava assim, nós somos maioria chefes de família, né? Nós somos maioria mãe solo na favela, como diz a companheira Rosane Freitas, lá da Zona Oeste. E isso nos traz uma demanda e um estresse muito maior. Eu tenho dito aqui, bem legal, já te falei que são várias representações, e dizer que a gente tem um nome que é Juntando Forças contra o Coronavírus no Morro da Coroa, e dizer que todo e qualquer morador e moradora é bem-vindo para somar forças, porque o tamanho do Morro da Coroa, quem quiser vir somar para a gente dar conta dessa demanda, sempre uma cabeça a mais pensando ajuda muito. E isso é muito importante. Então, o morador que ainda está naquela vou, não vou, toma coragem e pode vir se juntar a gente, que a gente está lá funcionando, né, com a parceria da Associação de Moradores, que é um momento também muito importante. Mônica, você conhece muito bem esse processo. Você que trabalha com várias organizações sabe que a gente tem aí uns 30 anos porque a associação é pesado, é duro. É duro. Estar na direção de uma associação não é qualquer coisa, né? E aí foram chegando as organizações não governamentais, que ajudam, sim, a gente sabe que ajudam, que somam, mas a gente não pode fragilizar a associação de moradores. A gente precisa se organizar nos territórios para fortalecer a associação de moradores. Eu tenho dito isso em algumas reuniões que a gente vai, porque é o seguinte... Quando você está numa organização, e eu pertenço aqui no Morro Grupo Laje, Barra Mulherada, a gente vai lá, faz a comida, faz a festa, mas a hora que a gente não quer, a gente não faz. O compromisso, ele não é de tudo, compromisso. Você faz a hora que você quiser, diferente da Associação de Moradores. O cara tem o compromisso cotidiano. Faça sol ou faça chuva. Quando tem um deslizamento na favela, eles não procuram a ONG A, B, C, D. O Estado vai procurar a Associação de Moradores. Então, é importante que existam essas organizações, mas é importante que a gente fortaleça também as associações de moradores. Claro. E é nesse sentido, só concluindo, que esse grupo Juntando Forças contra o Covid no Morro da Coroa é também a Associação de Moradores, na figura lá do presidente Perfeito. José, que é um garoto. Perfeito. Né? Abraço para o José. Integra esse grupo. Integra esse grupo, Eu tive que te cortar, Cláudia, porque a gente teve essas quedas, mas a gente vai fazer outra live. A gente tem que fazer outra live. Sim. Porque senão o Instagram fecha a gente. Tem duas perguntas para você, que eu preciso que você seja muito sucinta para responder. Deixa o número de telefone. A primeira pergunta vem da onde, Milena? Combate ao racismo, PT, Rio de Janeiro. Combate ao racismo, PT do Rio de Janeiro. Pergunta? Qual o caminho de proteção? Qual o caminho de proteção? Segura aí. Qual é a outra pergunta? Quais caminhos e possibilidades para além da discussão? Então, quais os caminhos para além e possibilidades para além da discussão? Concreta, de que forma concreta a gente pode agir e ajudar? É a Thelma que está perguntando. Então, você responde essas duas perguntas. Do PT, você já falou, eu não entendi a primeira pergunta do PT, do racismo. Do combate ao racismo, o PT está dizendo quais são as possibilidades para além... Qual é? Qual é o caminho de proteção? Então, acho que você já falou mais ou menos, acho que eles querem ouvir... Vou facilitar. Você poderia dar 3 sugestões de caminho de proteção para a favela e também dizer de que forma quem está do outro lado, para além de só discutir essa situação, pode te ajudar. Isso você tem que fazer em 3 minutos. Então, rapidinho. Eu vou fazer muito rápido. Primeiro, eu acho que antes de qualquer tudo, a gente não funcionaria sem algumas coisas, então eu quero agradecer alguém. Quero o Grupo Janela Criativa, Raízes do Brasil, Rio Solidário, Fórum de Mulheres Negras, Instituto Dom Pichote, o Lava Jato Sem Nome, a Marcha e o Fórum de Moradores de Santa Teresa e toda a nossa equipe que está junto nesse grupo. Bom, primeiro dizer que está aí o telefone, a gente está na campanha.
na campanha de comida, na campanha de material de limpeza. Proteção. Sim, primeira coisa, proteção é política pública. Proteção não é uma varinha de condom, ela se dá a partir de uma política pública. Então, objetivamente, o Estado precisa se materializar dentro das comunidades. O Estado precisa abandonar gabinete e vir ouvir as lideranças. Precisa circular no beco, precisa circular e conhecer os meandros para a gente poder discutir uma política que já ficou lá atrás, que é a política da organização habitacional dentro da comunidade, para que possa passar uma geladeira, uma cadeira de roda. Agora, hoje, o que a gente pode fazer? Campanha. A gente não tem material gráfico, a gente não tem material visual para fazer campanha. As comunidades estão, elas por elas. E racismo, eu acho muito importante que a gente possa falar sobre isso. Está posto, né? Quando a gente diz, e aí eu quero deixar aqui uma questão. Primeiro, precisamos trocar o medo por mais cuidados, porque todo mundo tem medo e a gente precisa trocar o medo por mais cuidados. Mas nós não podemos fazer o papel do Estado. Nós não somos o Estado, nós somos a sociedade civil. Então isso é muito importante. Agora, a proteção das mulheres, primeiro, as companheiras que são liderança precisam voltar para a ponta, para o seu território. Todas nós moramos, se não dentro de uma favela, muito próxima de uma. Então vamos lá. Vamos contribuir, vamos fortalecer a luta das pessoas que estão na favela. Atenção, informação e cuidado e proteção com essas mulheres, com esses moradores da favela, nesse momento e água, sabão, água sanitária, lavar muito, muito, muito as mãos e ficar em casa. E se precisar sair, usar máscara, porque tudo isso precisa passar. E eu quero contar com todos e com todas, quem está assistindo, a Mônica Francisco, que a gente breve precise discutir o que para mim vai ser o pior, o recomeçar. Acho que a gente pode fazer uma outra, fica aí o gancho para uma outra live, como recomeçar a partir da favela, né? Quando você falava, antes da gente terminar, para o Instagram não fechar a gente, que ele fecha. É terrível. Pode avisar a gente se ele fechar, é porque a gente ultrapassou. Pois é. Então, assim, depois eu quero deixar um trecho de um poema da Maya Angelou, como eu fiz com a Preta Ferreira, para você, porque a vida também é poesia, Com e a certeza. gente é poesia no nosso corpo, na nossa existência. Mesmo que seja dolorosa, forte, palavras duras, mas poesia sempre. E de uma outra mulher preta potente, Maya Angelou. E eu lembro, ouvindo você falar, tem uma pergunta aí, Milena? Fala aí. Perguntando se tem conta bancária. Tem conta bancária, Cláudia, para ajudar? A gente tem conta bancária de uma instituição que está sendo parceira, que é o CADOM. Depois a gente pode mandar para o zap de vocês, eu não vou saber de qual, não vai dar tempo de pegar. Fala aí, Mônica, deixa escrito. você é do CADOM, mas eu deixei o telefone, se alguém quiser pode passar um zap, eu já botei o telefone aí. Eu quero só, antes de você terminar, agradecer aos moradores e aos moradores que são motoristas, que tem carro que está disponibilizando o carro para poder ir buscar as doações com a gente. Excelente. E os moradores, que você sabe muito bem que na favela carro vai até uma certa parte, agradecer muito aos moradores que quando todo o alimento, as doações chegam na Baronesa, eles carregam até a Associação de Moradores. Isso também é muito importante. Já que a vida é nosso bem mais precioso, e como só podemos viver uma vez, vivamos então de modo a não vir a lamentar anos de inutilidade e inércia. Isso nunca vai fazer parte do teu repertório, Cláudia Vieira, nem inutilidade, nem inércia, mulher potente, poderosa, do Morro da Coroa, referência. Eu não gosto muito de usar a palavra liderança, porque eu acho que você se torna eu não gosto de liderança. Referência de luta, de potência. Deixou aí nos comentários o número de telefone, a conta, daqui a pouco, quem quiser liga e dá uma olhada aí que a gente vai repercutir. E a nossa próxima live vai ser como recomeçar na favela. E quando você falava, eu lembrava que se o que está acontecendo hoje, Cláudia, acontecesse comigo há 20 anos atrás, onde estávamos 20 anos, exatamente 20 anos, quando eu só consegui receber o cheque cidadão. Lembra do cheque cidadão, Cláudia? Lembro! Só durante um mês, aqueles R$ 100, porque as pessoas viam a gente como referência na favela, achavam que eu não precisava.
Então Verdade. cortaram o meu cheque. E aí estávamos Isso. eu e meu marido desempregados com 2 crianças. É isso. E o meu marido foi catar alumínio e Você falou a coisa mais importante. carregar Gente, areia. ouçam o que Mônica Francisco está falando. Essa coisa que a gente fica julgando de que a pessoa não precisa, a gente não sabe a vida da pessoa na casa dela. Eu tenho falado isso na associação. Precisar, todo mundo precisa, e a gente está dando a vez para quem precisa mais. Mas precisar, todo mundo precisa. A gente não pode entrar nesse jogo da cesta básica, que é esse jogo nojento. Exato. Esse jogo nojento. Exato. Então, é isso. Então, eu digo, se acontecesse essa pandemia há 20 anos atrás, na situação em que nós estávamos, nós teríamos realmente uma situação de muita fome, muita miséria, porque ia ser muito difícil. Eu estou falando de mim como depoimento. Então, não olha para essa referência que está na luta, às vezes entregando uma cesta ou outra, porque às vezes acontece da gente entregar a cesta e não levar nenhuma para casa. Porque acha alguém que é pior do que a gente. Você fala assim, eu dou meu jeito. E fortaleça aí também essas referências que estão na luta, na batalha, e que são símbolos como essa mulher poderosa, Cláudia Vieira. Gratidão, vamos juntas para discutir o recomeço da favela e tentar receber essa resposta. Quem mandou matar a Marielle e por quê? Obrigada a todo mundo. E eu quero muito agradecer a todo mundo que compõe essa equipe aqui do Morro da Coroa, que a gente está firme aqui. Força, Coroa! Muito obrigada mesmo. Vamos junto! Beijo, tchau. Obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Você que participou aí com a gente, mandou tua pergunta. Ajuda aí, compartilha. Vamos bombar aí essa conta bancária. Vamos bombar aí essa ajuda para a favela da Coroa, que não é só para Coroa. Quando você está numa favela e você começa a ajudar, sobrou, você manda para outra. Então vamos bombar, ligar para a Cláudia, ligar para as mulheres da Coroa e fazer a nossa parte como proteção também. E ampliar essa rede. Tamo junto. Beijo grande. Tchau, obrigada, querida. Beijos. Beijo.